Abriram aí Ezequiel 18, achou? Velho Testamento, depois do meio da Bíblia ali, você avança um pouquinho, você vai achar um livro de Ezequiel, capítulo 18. Se você tem um aplicativo aí, é facinho, senão você pode acompanhar também aqui pela tela. Achou? Vamos orar? Pai Santo, neste momento que vamos meditar na sua santa palavra, fala conosco, ó Deus. Precisamos ouvir a sua voz, precisamos compreender a tua palavra e que o nosso coração esteja disposto, sem nenhuma trave, sem nenhum amarramento, sem nenhum impedimento, para receber a tua boa semente e que ela possa germinar, manifestar frutos de justiça e que possamos pela tua justiça vivermos pela fé uma vida plena e abundante. Seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Nosso tema de hoje ficou cumprido também. Tentei encurtar, não teve jeito. Então nosso tema é: não procuro culpado, procuro a minha nova vida em Cristo e todas as promessas de Deus para a minha vida. Amém? Não procuro culpado. Não estou tendo tempo para procurar culpado mais na minha vida. Agora eu quero só a minha nova vida, quero as promessas de Deus e quero vivê-las. Amém? Você deseja isso? Em nome de Jesus. Então o profeta Ezequiel está escrevendo aqui é um momento muito sublime do povo de Israel. Assim como Jeremias, Ezequiel está dizendo ao povo: ó, vocês vão para a Babilônia, vocês vão se tornar escravos, vocês vão viver lá 70 anos. E o povo está assim: mas por que eu vou virar escravo agora? Por que está acontecendo isso comigo? Quem foi que pecou? Foi o meu pai? Foi o meu avô? Não, foi Manassés, o nosso rei, filho de José. A culpa é dele, não é minha. Por que eu tenho que passar por isso? Você já viu pessoas assim? Nunca a culpa é dela. Ela nunca tem responsabilidade. É sempre os outros. Culpa da minha tia, culpa da professora, culpa da minha mãe, culpa da coordenadora, culpa do vereador. É culpa do banco, é culpa do vendedor de carro, é culpa do meu pastor. Nunca é nossa culpa. E o povo está vivendo dessa forma. Então diz lá o versículo 1, vamos ler do 1 ao 4. Ezequiel 18, verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então Deus começa a falar com Ezequiel e ele está dizendo ao povo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os meus pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então o profeta está dizendo assim: vocês estão dizendo aí uma parábola entre vocês, dizendo assim: o meu pai que comeu uva verde, o meu pai que comeu uva azeda, o meu pai que comeu uva estragada, e os meus dentes estão sujos ou estão podres por culpa deles. A falta de higiene na minha boca não é culpa minha, é do meu pai. Eles que comeram uva. Eles que trouxeram esse embotamento para a minha vida. Eles que trouxeram essa sujeira para a minha vida. Eles que trouxeram esse prejuízo para os meus dentes. Então era essa a parábola que eles falavam uns para os outros naquele momento. Verso 3. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Então o profeta, através de Deus, está dizendo: vocês nunca mais falarão isso em Israel. Como meu povo, vocês vão parar hoje de usar essa parábola. Verso 4. Eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor. Todos são meus. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A sua alma é sua, a do seu pai é do seu pai, a do filho é do filho. Individualmente prestamos contas ao Senhor. O seu pai não presta conta da sua alma. O seu filho não presta conta do pai, da alma do pai. Ela é individual. A sua responsabilidade pertence a você. Você quer ir para o céu? Assuma a sua responsabilidade. Você quer viver uma vida com Cristo? Assuma a sua identidade em Cristo. Você quer viver ou quer ficar dando desculpa? Então o povo estava ali, indo para o cativeiro na Babilônia, sofrendo um peso de escravidão. E ali, em vez de eles assumirem uma responsabilidade, pedir perdão a Deus, cada um individualmente, eles estavam como nação dizendo que o problema não era deles. Isso não ia mudar nada, porque eles já estavam indo para a Babilônia. Mas eles não queriam assumir a responsabilidade. Então nós precisamos tomar cuidado, porque para eles a punição era nacional. Nós estamos indo cativo, porque estamos sendo punidos por causa do rei Manassés, que foi lá atrás, filho de José. A punição aqui não é minha, a punição é da nação de Israel, porque os nossos reis pecaram, os nossos sacerdotes pecaram, os nossos avós pecaram, não fomos nós que pecamos.
Os crimes dos nossos antepassados estão pesando sobre nós. Se sentiram vítimas e prejudicados pelos outros. Você viu gente assim? Sempre ele é a vítima e todo no prejuízo. Mas a culpa foi sua? Não, foi do outro. Mas o outro nem está sabendo de nada. Não fez nada para você. Em vez de você conquistar, realizar, fazer, você fica botando ainda a culpa no outro daquilo que você não faz. Então era esse o momento que aquele povo vivia, né? Mas Jesus, quer dizer, Deus através do profeta aqui, deixa bem claro, a responsabilidade é individual. A responsabilidade não é nacional, a responsabilidade não é coletiva, a responsabilidade não é familiar, a responsabilidade não é patronal, a responsabilidade não é governamental, a responsabilidade é sua, pertence a você. Administre aquilo que está acontecendo na sua vida, reconheça os seus erros, mude o rumo, as atitudes e comece a desfrutar de uma vida plena. Porque mesmo o cativeiro, mesmo vivendo na Babilônia, Deus tinha promessa através de Jeremias, no final, de bênção para a vida deles. Mas no início eles estavam esperneando e jogando a culpa uns nos outros. Nós precisamos parar de espernear e assumir a nossa responsabilidade. Amém? Então aqui nós temos 3 grupos, a partir do verso 5, nesse capítulo 18 de Ezequiel, separado para nós avaliarmos. O primeiro grupo, a primeira geração aqui, os homens justos, o homem justo cumpre a vontade de Deus, por isso ele vive, do verso 5 ao 9. Então diz a palavra assim, verso 5. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando o devedor o seu penhor, não roubando, não dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com a sua roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais e desviando a sua mão da injustiça e fazendo o verdadeiro juízo entre o homem e homens, andando nos seus estatutos e guardando os seus juízos e procedendo segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Amém? Então aqueles que não sobem ao monte, o monte naquele momento era o lugar do altar do Senhor, ou daqueles que eram adoradores, né, idólatras de outros deuses, né, eles tinham sempre no alto um Deus. Então ele fala, aquele que não vai se sentar para comer lá no alto do monte, em vez de ir lá prestar reverência, culto a Deus, vai lá sentar para comer. O ambiente lá não era de alimento, lá era um ambiente de entrega, de redenção, de rendição a Deus. Então tudo aquilo que ele se afastava, tudo aquilo que era mal, né? Então aquilo torna aquele homem bom, vivendo na reta justiça do Senhor. Então esse primeiro grupo aqui, ele apresenta um homem que vive de forma íntegra, assumindo a sua responsabilidade, fugindo daquilo que é injusto, agindo com justiça conforme a palavra de Deus, honrando as pessoas, vivendo num ambiente em que ele honra aquele ambiente, onde ele respeita as tradições, onde ele respeita o culto, onde ele respeita o próximo, onde ele ama o necessitado, onde ele cobre a nudez aquele que está nu, vivendo a santa justiça do Senhor. Amém? Ele rejeita a idolatria, respeita a santidade do casamento, é justo nos negócios e ele socorre o necessitado. Então dentro desse perfil ele vive aqui a justiça, não teórica, mas prática. Além do conhecimento daquilo que é Deus, além do conhecimento daquilo que Deus espera de mim, ele tem o conhecimento, mas ele também pratica. Ele não guarda algo teórico no seu coração, ele começa a viver na prática aquilo que a palavra ensina. Independente do resultado, independente do que vão achar, ele começa a viver aquilo. Porque tem gente que espera a aprovação. O que estão achando daquilo que eu estou fazendo? Não espere nada dos outros. Faça aquilo que Deus coloca no seu coração. Amém? A promessa de vida é resultado de uma conduta alinhada à vontade de Deus. Então quando nós queremos viver debaixo de uma promessa, de uma palavra de Deus, nós alinhamos a nossa conduta com a vontade de Deus. Eu recebo uma promessa, uma palavra profética, vem de Deus, vem do pastor, vem do bispo, vem de alguém, vem do púlpito, vem do louvor, vem da pregação, eu recebo aquilo no coração, eu alinho com a vontade de Deus, está dentro daquilo que o Senhor quer, amém Senhor, então estou dentro, vamos junto. E começamos a viver no nome de Jesus, amém? O segundo ponto aqui, do verso 10 ao 13, o filho do justo desobedece aos princípios de Deus e devido ao seu pecado, ele morre. Então, do verso 10 ao 13. E se ele gerar um filho, então, o primeiro vivia na justiça, certo?
Se aquele lá gera um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Misericórdia. Aquele pai que vive a justiça de Deus, ele está lá íntegro no Senhor, abençoado. Ele gera um filho, esse filho vem totalmente injusto, praticando tudo aquilo que Deus abomina. A responsabilidade não é do pai, é do filho. Não é transferido para ele. Deus é claro de que se ele permanecer nesse caminho, ele será morto, verso 13. Então, a morte espiritual começa ali. O afastamento de Deus, o rompimento da bênção e da promessa. E se você continuar nesse caminho, certamente você morrerá ou preso ou num confronto com a polícia, porque começa dizendo que ele é um ladrão. Eu tenho um amigo que ele teve um filho logo no início da juventude. E esse meu amigo é comprometidíssimo com a igreja e com Deus. Nós nos conhecemos desde os 10 anos de idade. E ele teve esse filho. Esse filho se envolveu tudo que há de pior. Tudo que há de pior. E aí ele foi praticar um assalto com um grupo aqui em Cambé. Um confronto com a polícia, ele acabou sendo preso. Uma vez preso, condenado, foi parar na penitenciária. Na penitenciária ele participou de um batismo para poder ser integrado num grupo. Aquele coquetel que foi dado para ele deu uma parada cardíaca e ele morreu. Ele não aguentou. O meu amigo, a avó, o avô, a cunhada, todos lutaram pela salvação daquele moço. Todos intercediam, pediam ajuda, levavam para a igreja. Mas ele não queria. Ele queria a injustiça. Ele queria aquilo que era mal. O meu amigo continua fiel a Deus, vivo. O filho dele se foi, infelizmente, sem a salvação devida. Então aquilo que está em Ezequiel 18 ainda é muito real nos dias de hoje. É muito verdadeiro. Aquele povo fica a lição para nós, mas nós podemos viver hoje essa realidade. Essa palavra nos ensina que nós não podemos depender da herança espiritual da família. Não adianta meus pais serem os mais ungidos, por mais que Deus tenha promessa de fidelidade com a sua geração, bênção até 1000 gerações, se eu não quiser, eu vou para o inferno. A bênção foi, Deus confirmou na vida deles, olha, vou abençoar a sua geração até 1000 gerações. Mas a geração dele rejeita, endurece o coração, pratica tudo aquilo que é mal diante dos olhos de Deus. O que acontece? Eu impeço, eu fecho o canal de bênção, eu obstruo, para de fluir aquilo que Deus tem para a minha vida. Então nós precisamos tomar cuidado, porque é individual o processo, para que Deus fale conosco e trabalhe conosco, amém? Cada um precisa da sua própria experiência com Deus. Cada um de nós precisamos viver a integridade daquilo que Deus tem para nós. Terceiro ponto, o neto do justo, filho do ímpio, decida não imitar os pecados do pai e viver conforme a palavra do Senhor. Ele não sofre as consequências do pai dele, ele vive por ser justo diante de Deus. Aí aquele pai justo gerou um filho, esse filho gerou um filho que é neto do primeiro. Então, do verso 18 ao 24 diz lá: seu pai, porque praticou a extorsão, roubou dos bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Então o neto daquele homem, filho do homem mau, então está recebendo aqui a herança. Deus está rompendo, cortando o ciclo ali. Verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá.
verso 22, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Então, o primeiro ponto aqui, se o neto perverso se arrepender, ele será liberto. Então, ele é libertador. A partir do momento que eu me arrependo, há uma libertação na minha vida. Eu vou romper com aquilo que meu pai plantou, com aquilo que eu entendia. Tudo que é de errado vai ficar para o meu pai, para que ele tenha o arrependimento e sofra as consequências, assuma a responsabilidade dos seus atos. Mas eu, a partir de hoje, decido mudar. A partir de hoje eu mudo completamente aquilo que está acontecendo na minha vida. Então o neto viu os pecados na vida do pai, ele rejeitou aquilo e ele adotou a prática da justiça. Então não adianta você jogar a culpa no seu pai, você tem a possibilidade de rejeitar o que é ruim e abraçar o que é certo. Você tem a clareza de saber o que é bom e o que é mal e tomar a sua decisão. Amém? Então, verso 17, certamente ele viverá. Isso mostra que o passado não precisa determinar o seu futuro. O seu passado não vai determinar, a partir de hoje, o que vem aí pela frente, desde que você se arrependa, se converta e mude seus caminhos. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Porque se eu compreendo essa simples mensagem, de que eu preciso andar na justiça de Deus, o diabo não tem interesse que você tenha esse conhecimento. Ele vai sempre te lembrar, você não pode. Está vendo aí? Lembra do seu pai? Você é igualzinho aquele tio. Sempre vai ter um parente, mas lembra aquele velho, lembra aquele tiozão lá, nossa, aquele safado? Não é ele, é o jeitão dele. Não tem assim aquelas comparação? Lembra o irmão do seu avô, aquele fulano lá? Então, não parece as atitudes? As pessoas nunca trazem para a gente uma comparação de bênção. E se a família não era cristã, então se você se converte, meu Deus, você é o avesso de todo mundo. Você está na contramão, você é o rejeitado, você não é convidado mais para o almoço, porque é conflitante. Porque você não quer aquilo que é errado, você quer aquilo que é certo. E eles vivem tanto tempo no errado que eles não conseguem compreender. Como é que pode querer a coisa certa? Deus permite recomeço. Hoje pode ser o seu recomeço, amém? Fala, Senhor, hoje é o meu recomeço. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. A linha do pecado, ela pode ser quebrada. Ela não precisa permanecer na sua vida, meu irmão. Outro ponto aqui, Deus é injusto ao agir assim, verso 19 a 20. Então o povo pergunta, né? Por que o filho partilha da culpa, está jogando lá para Deus, né? Partilha da culpa, Deus está dizendo que é o seguinte, não sou eu que pratico injustiça, eu liberei a justiça para vocês, mas vocês escolhem a injustiça. Deus está falando, olha, eu estou derramando aqui bênção, desde que você não crie uma idolatria no seu coração. Aí você pega o prato de comida e vai comer em frente a um ídolo e prestando culto a ele. Agindo como um idólatra, você está sendo injusto. E ainda fala para Deus, Deus, como você é injusto, você escolhe o errado, você resolve roubar, você resolve mentir, você resolve viver uma vida afastada de Deus e acha que Deus é injusto. Você escolheu a injustiça. Você fez essa escolha. Você sabe quem é Deus, você sabe como é Deus, você sabe como Deus gosta das coisas. Ninguém é inocente mais, em pleno ano 2026, nós temos acesso a muita informação. Mas as pessoas, incrivelmente, ainda conseguem escolher o que é mal. Não querem estar com Deus. Ele reafirma que tanto o justo quanto o ímpio serão julgados de acordo com as suas próprias obras. Não tem escapatória. Só há dois caminhos, o céu ou o inferno. Não tem jeito. E as portas do céu estão abertas para nós. Deus é galardoador, Deus é paciente, Deus é amor, Deus é paz, Deus é longânimo. Enquanto você tem vida, aproveita, meu irmão. Porque Satanás não tem interesse para que você compreenda esse agir de Deus. Então, Ezequiel antecipa, dizendo, olha, a justiça é Deus. Ele já abriu os nossos olhos, mas vocês continuam querendo a injustiça.
Outro ponto aqui, o que acontece, né, quando a gente se arrepende, né? Essa é uma do verso 21, 24. Então Deus diz que se um ímpio se desviar dos seus pecados e passar a praticar o que é justo, com certeza viverá e não morrerá. Verso 21. Só o fato de eu decidir, tomar essa decisão, já me traz vida. Você quer viver? Amém? Põe ali como alvo, escreve na geladeira. Põe lembrete no celular. Eu não sei como que você usa hoje sua agenda, os seus memorandos. Põe o post-it na cabeceira da cama. Eu preciso viver a justiça de Deus. Eu preciso viver. Porque eu quero vida, não quero morte para mim. E ensine seu marido, ensine a esposa, ensine seus filhos, para que eles assumam desde já o seu papel como filho de Deus. Amém? Deus não se prende ao passado de ninguém, seja ele bom ou mau. O que importa é a direção atual da sua vida. Estou direcionando a minha vida sentido a Deus, sentido à cruz, sentido ao novo nascimento, sentido à nova vida, sentido ao Espírito Santo, em sentido à palavra de Deus, em sentido ao culto, em sentido ao encontro de mulheres, em sentido ao GPS. Qual que é o sentido? Para onde está convergendo toda a sua vida? Sua energia, o seu foco, a sua visão de reino de Deus. Elimine do seu coração qualquer noção de mérito e adote uma postura de filho, de quem ocupa a herança de Deus, e dê uma direção em sentido a essa família. Amém? Glória a Deus. Está muito pesado? Não, misericórdia, né? Tá não, pastor. Para nós concluirmos aqui, você já viu quando alguém sofre um acidente muito grave? Aí as pessoas falam que, fulano nasceu de novo. Soube o que aconteceu com ele? Não é assim? Fulano teve um infarto, era para ser fulminante. A sorte que socorreram ele, tinha um médico no ambiente, fez massagem cardíaca, chegou a ambulância, levou para o hospital, nasceu de novo. Carreta passou por cima, pastor, sobrou nada do carro, o cara não me sai inteiro de dentro do carro, nasceu de novo. Assim é a nossa realidade diária. Eu creio em Cristo Jesus, acordei, eu nasci de novo. Estou aqui para experimentar um novo milagre, o agir de Deus, o renovo do Espírito. Se você sabe vibrar com alguém que nasceu de novo num acidente, vibre com o seu novo nascimento em Cristo. Tenha no seu coração, fala, nasci de novo. Estou respirando, estou vivo. Vou para a igreja correndo. Glória a Deus que na quinta-feira a oração está uma turma top aqui. Estamos entendendo. E é assim, é Deus conosco, não é maravilhoso? Lá em Efésios 2:1, Novo Testamento, Efésios capítulo 2, verso 1. Andar com Deus é ter vida e vida abundante. Diz o texto lá, e vos vivificou. Quem nos vivificou? Jesus, amém. Jesus nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Amém? A gente não era nada, eu não era ninguém, pobre pecador. Mas Jesus veio e a partir dele houve uma mudança na minha vida. E ele trouxe vida, me vivificou, me revivificou, trouxe nova vida, trouxe uma nova expectativa, trouxe um brilho no olhar, trouxe uma força que eu não tinha, trouxe agora uma alegria que eu não tinha, trouxe uma paz que não existia, trouxe uma esperança, trouxe um fôlego de vida. Nasci de novo, estou experimentando algo novo na minha vida. Então diz que ele nos vivificou, trouxe vida. Nós não somos zumbis gospel, pessoas mortas que estão ali só querendo se alimentar de coisas podres. Nós somos pessoas vivas, sendo alimentadas por Deus, pelo que há de melhor na nossa vida. A melhor palavra, a melhor presença, a melhor unção, a melhor graça, o melhor cuidado, o melhor amparo, o melhor sustento, a maior justiça. Um Deus que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Amém? Ele cuida, e olha como ele cuidou daquele povo. Jeremias 29, verso 1 a 6. Volta lá para o Velho Testamento.
Ezequiel está falando com o mesmo povo que já estava cativo na Babilônia. Aqui Jeremias escreve a palavra para eles. Jeremias 29, verso 1 diz assim, ó, e estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que enviou a Jerusalém aos que restavam dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então Jeremias está lá na Babilônia, escreveu uma carta para Jerusalém e falou, para quem ficou aí, que ainda não chegou aqui, estou mandando uma carta para vocês. Para quem ainda está cativo e não foi transferido para a Babilônia, segue aí notícia nossa, escreveu Jeremias. Verso 2, depois que saíram de Jerusalém, o rei Jecomias e a rainha e os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, ferreiros. Então não sobrou ninguém lá de profissão, foi todo mundo para a Babilônia. 3, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então, todos esses reis, todas as pessoas, Jeremias falou assim, ó, há uma palavra de Deus profética para esse povo, e estou dizendo a você também, não tenha medo do que está acontecendo, se você vir para cá, você vai vir debaixo dessa promessa, algo que Deus está fazendo entre nós. E diz assim, verso 5, obrigado, edificai casas e habitais. Como que eu vou virar escravo na Babilônia, eu vou chegar lá, vou comprar uma casa, vou construir, vou financiar um imóvel, pessoal? Deus está falando sim. Deus está dizendo, mas como pode um escravo? Deus faz um escravo chegar num lugar e comprar uma casa, comprar um terreno, comprar uma casa, construir uma casa, edificar um lar. Deus permite, eu não sei qual é a circunstância da sua vida, você pode estar vivendo no pior ambiente do mundo, na casa da sua sogra, estou brincando, lá é benção. É benção. Noeli, fica tranquila, eu vi que você olhou para o genro ali, depois você se acerta. Benção, relaxa, respira, esqueci que a Noeli estava ali do lado do genro, gente. Não importa onde você está, Deus tem para você um lar. Deus tem para você uma casa. Deus tem para você uma edificação. Amém? Não importa, mas pastor, estou vivendo um perrengue, estou vivendo um cativeiro, estou vivendo na brecha, na luta. Não importa onde você esteja vivendo, Deus tem para você uma casa. Quem crê, diga amém. Se você tem uma casa, adquire duas. Se você não tem ainda, toma posse da sua. Promessa de Deus. Em nome de Jesus. Próximo ponto ali. E plantai jardins e comei o seu fruto. Ó, que bênção. Vai ter um pomarzinho em casa lá. O Elias está nessa bênção aí, gente. Se você conhecer lá o cafofo do Elias é top. Vai ver lá. Bênção de Deus. Tem goiabeira, limão, cana, tem o que mais lá? Manga. Top. O Elias já está à nossa frente. Precisamos correr, gente. Acompanhar o Elias e a Cris. Bênção do Senhor, vai ter um jardim, sua roseira florida, suas orquídeas ali de 6 meses dando aquela flor bonita. Beleza, vida, cor. Deus não quer você vivendo no cinza, aquelas cores opacas que você olha, não tem vida, não transmite nada. Amém? Glória a Deus. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Casa, fica solteirão não. Arruma aí sua costela aí, gente. Se casem, geram filhos, e os seus filhos, tomai mulheres para vossos filhos, e os seus filhos incentivem eles a casarem também. Não é porque vocês estão aí presos na Babilônia, não é porque vocês são escravos que a vida parou. O Deus das vidas de vocês, o Deus de Israel, continua vivo e agindo. O seu Deus continua vivo e agindo. Abençoa o seu filho, você vai casar. Você vai ter sua casa, você vai ter seu pomar, você vai ter sua florzinha, você vai ter seu casamento, você vai ter sua filha, no nome de Jesus. E filha crente, abençoado. Você não vai casar com a babilônica, você vai casar com a filha de Deus. Declara. Fala, Senhor, está escrito lá, eu quero para minha filha, eu quero para o meu filho. No nome de Jesus. Para que tenham filhos, para que venham netos, que venha uma nova geração de homens piedosos, mulheres piedosas, que vivem nessa santa palavra, justos do Senhor. Amém? Multiplicai-vos ali e não diminuís. Cresçam, multiplique, não vai faltar nada. Se precisar, vocês aumentam um quarto, faz uma suíte nova, amplia essa casa.
faz o playground para os netos, amarram as cordas, igual meu pai fazia, corda para lá, escada para cá, deixava todo mundo doido, as crianças 3, 4 anos penduradas, 2, 3 metros de altura. Faça, viva, desfrute daquilo que Deus tem para você, meu irmão. O mesmo Deus que fala através de Ezequiel, que fala através de Jeremias, aquele povo que vivia um ambiente em que eles estavam todos se culpando, a culpa é do outro, a culpa é do outro. A partir do momento que eles entendem que a culpa é minha, a partir do momento que eles entendem que realmente nós estamos numa situação muito ruim, mas a culpa é minha responsabilidade, vem a profecia de Jeremias dizendo, ó, casa, planta, cultive, coma do fruto, casa-se, deem filhos, os filhos casam, tenham filhos, vivam essa vida abundante que eu tenho para vocês. Não permita Satanás vir e falar, ó, mas vocês são escravos, vai gerar escravo. Pensou? Primeiro pensamento, eu vou gerar um filho para o cara ser escravo igual eu? Não quero. Eles podiam falar, Senhor, não queremos, já chega nós que eu e minha mulher estamos aqui escravos na Babilônia. Vou gerar um filho para ficar escravo? Deus não falou para eles, gerem escravos, gerem filhos, filhos da promessa. Homens e mulheres que estão debaixo de uma promessa, de uma palavra. Porque daqui 70 anos vão voltar. Vocês vão voltar para a terra prometida. E quem que vai voltar? Quem estiver vivo. Quem está vivo? Quem nasceu. E aqueles que foram, que ainda estão vivos. Como é que alguém vai viver a bênção de Deus se ele morreu? Ou se ele não gera vida para viver aquilo? Nós precisamos tomar posse. Vivermos essa promessa. Amém? E Jesus veio para ampliar a promessa. Jesus veio porque nós éramos estranhos, peregrinos nessa terra. E Ele veio para nos alcançar e nos tornar filhos de Deus. Nos salvou, nos redimiu pelo teu sangue e nos chamou como filhos. Nos restabeleceu como filhos. Nos restabeleceu como lá na criação. Nos pôs homens e mulheres, herdeiros e cordeiros em Cristo Jesus de uma nova vida. Amém? Ali nós somos agora livres do pecado. Em Cristo agora nós recebemos nova vida. Em Cristo nós recebemos o seu Espírito. Em Cristo nós recebemos agora a unção, o poder de Deus. Em Cristo agora nós recebemos uma nova oportunidade de vivermos a Deus algo mais íntimo, profundo e íntegro com o Senhor. Em Cristo todas as nossas enfermidades Ele levou pelas suas pisaduras. Em Cristo Jesus Ele nos fortalece. Em Cristo Jesus nós somos fortes. Em Cristo Jesus nós temos o amor emanado de Deus. Transformou Ele em homem. Ele era Deus. Ele não usurpou seu Deus. Ser Deus se tornou homem como eu e você, para que nós vivêssemos uma vida plena e abundante. Jesus abriu mão do céu, veio para a terra para transformar a nossa vida. E Satanás vai continuar dizendo assim, a culpa não é sua, é do seu pai. A culpa não é sua, é da sua mãe. A culpa não é sua, é do seu marido. A culpa não é sua, do seu filho. A culpa dos outros, você está aí. Você podia viver melhor, continue culpando, continue culpando, continue culpando. E viva essa pobreza espiritual. Mas você precisa romper. A culpa é minha, Satanás. O pecado era meu, mas quem me salvou também, a promessa é individual. Ele me alcançou, Ele olhou para mim, Ele me transformou, Ele me libertou, e eu vou viver os meus dias integramente na sua justiça, dia após dia. Não há condenação, não há perseguição, não há derrota, não há vergonha, só há exaltação, só há vitória, conquista, bênção, palavra profética e muito mais para nós. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus aí, meu irmão. Cutuca do lado, fala, acorda aí, o pastor está falando, gente. Em nome de Jesus, palavra de Deus para a sua vida. Viva aquilo que Deus está colocando nesta manhã. Deus tem algo muito maior. E Deus fala, meu irmão. Deus fala, e Deus faz, e Deus cumpre. Você crê nisso? Amém. Conversava antes do culto com o irmão aqui, depois ele dá o testemunho se ele quiser. Mas ele falava, o pastor falou, ainda falou meu nome naquele culto. E nós estamos indo para uma loja própria. Estamos evoluindo, crescendo na bênção do Senhor. É assim, meu irmão. Às vezes a gente fala aqui porque Deus está falando. E Deus tem algo para a sua vida. Não é só meramente uma palavra lançada. Mas nós precisamos assumir o nosso papel. A nossa individualidade em Deus. Estamos aqui de forma coletiva. Não é bom o louvor? Né? O Elias ali chamando a gente. Vamos, pô. Chorando, a Cris, a Alan. Não é maravilhoso? Mas quando nós vamos para o individual, quando nós assumimos as bênçãos, vem. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos no nome de Jesus, para nós irmos para a ceia do Senhor. Chamar os músicos aqui, no nome de Jesus.
Vamos viver essa vida plena e abundante? Parar de culpar os outros? Culpa nunca mais, hein? Diminuiu a mente, teve uns 2 só. Para de culpar os outros. Tem uns que querem continuar culpando os outros ainda. Para com isso. Amém? Feche seus olhos, meu irmão. Quero orar por você. Pai querido, no nome de Jesus, Pai. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Vemos como o Senhor age, como é a Sua justiça, como é o Seu poder, como é a Sua graça, como é a vida com o Senhor, Pai. E nós queremos parar de culpar os outros e assumir a nossa responsabilidade como filhos de Deus e vivermos uma vida plena e abundante. No nome de Jesus, Pai. Livra-nos, Senhor, de toda seta maligna, de tudo aquilo que vem para nos desanimar, que vem para nos lembrar do passado. Limpa-nos com Teu sangue precioso, Pai. Deixa-nos branco como a neve. Tira da nossa memória todo dardo inflamado, tudo aquilo que foi lançado, no nome de Jesus. E traz, Senhor, a convicção, traz a fé, traz a Tua justiça para o nosso coração. E que possamos viver plenamente o Evangelho do Senhor, Pai. Que possamos viver essa vida plena e abundante. Que possamos assumir a nossa responsabilidade. Vivermos uma vida justa no Senhor. Vivendo, Senhor, dos resultados da prática da Tua justiça. Da fé que vem do Senhor. No nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa a nossa vida profissional. Abençoa a nossa família. Abençoa o trabalho. Abençoa os sonhos. Abençoa os projetos. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. E, Senhor, que possamos viver cada vez mais, uma vida plena e abundante no Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. No nome de Jesus.